Vamos então ao 17º capítulo do Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo se chama Rogativa Singular. E André Luiz começa dizendo, né? Enquanto Dimas se restaurava gradativamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Em longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior que ele havia feito na terra, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente junto de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre, aproximando-se do fim. Dimas, como o exemplo de Fábio, criava novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a eficiência necessária. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, andar em diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto e dava gosto de vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos mais elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não havia completado suas necessidades de sabedoria e amor, mas era servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes de conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Fábio provocou tanta alegria, né, o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o assistente tomou a iniciativa de trazer a sua esposa em visita ligeira, lembrando-me da comoção de Mercedes ao penetrar a porta do instituto pelos braços do amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, em êxtase. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos a todos, diante do gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando forte emoção, se dirigiu a ela exclamando: "Levante-se, Mercedes, comungamos agora da felicidade imortal." A esposa, porém, inebriada de ventura, ficou quieta em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a, abraçou com infinito carinho. "Não se amedronte com a viuvez, minha querida. Estaremos juntos. Lembra-se do nosso último entendimento?" Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. "Dê-me notícias dos filhinhos?" Ele pediu, né? E nada disse. "Por quê? Fale, Mercedes, fala. Mostre-me a sua alegria vitoriosa." A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de alegria: "Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo." Lágrimas grossas corriam-lhe na face. Em seguida, né, depois de um pequeno intervalo, ela disse: "Nossos pequenos vão bem.
Lembremo-nos de você incessantemente. Todas as noites nos reunimos em oração, implorando a Deus nosso Pai que conceda a você a alegria e a paz na vida diferente que você foi chamado a experimentar. Quero avisá-lo de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, me deu serviço. Carlindo cuida do irmão enquanto eu me ausento, e creio que nada nos faltará no sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas reticências, receosa de ofendê-lo, né, talvez, e ele disse, continue. Não se zangará, disse Mercedes, se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que eu faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, ele respondeu: não apague a luz da esperança. Não me zango por saber que vocês estão com saudades, porque eu também sinto falta da sua presença, de sua ternura, dos carinhos dos nossos filhos. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nossa casa, né? Nossa casa alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com vocês no ganha-pão, vou assisti-los nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me com a fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Me sinto cercado de bons amigos que não me esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em um amanhã não muito remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir os meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la. Ouço dizer que encantador, Mercedes, né? Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas se assemelham a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Vejam a diferença, né? Enquanto o nosso outro personagem, também espírita, que não havia se preparado tão bem, voltava a ter várias dores, né? Fortes dores, voltava a sofrer. Fábio não. Ele havia se preparado, né? E preparado a família. Agora, ao invés deles serem seus inimigos, né? Com a desculpa de amar, eles podem até se ver, se entender, eles podem se dar notícias, né? Um tem notícia do outro. Bonito, né? Bom, nesse instante, André dizendo, né? Me surgiu uma pergunta, claro, né? Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço desde outro tempo, a ponto de merecer deles especial atenção, especial consideração, né? Como ele se demonstrava surpreso a respeito do noticiário da nossa esfera? Resumindo, o assistente Jerônimo me respondeu: a morte não faz milagres.
Retomar a lembrança também é um serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Olhando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer de modo algum para conseguir esse sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa e as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, reunindo as mais íntimas energias da alma humilde, ele se manteve por alguns instantes, de mãos postas, como a agradecer a Deus a imensa alegria daquela hora. Jerônimo fez significativo final, avisando em silêncio que tinha acabado o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, pegou uma flor assim que parecia uma grande camélia dourada, e a entregou a Fábio para que ele presenteasse a companheira. Mercedes recebeu o presente, aconchegando a flor ao coração. Nosso dirigente se aproximou de mim e disse: André, vamos acompanhá-la à terra. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e será muito útil sua cooperação na volta dela. A viúva se despediu e em breve nós a conduzimos ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, me recordo da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar na cama com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, portanto, corria bem nos círculos dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente pelo regresso dele, porque, em obediência às determinações recebidas, Jerônimo deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Ele pediu, que o aguardássemos em serviço na casa transitória, dizendo que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia. E ao voltar nos contou a novidade. A irmã Albina, aquela que foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, ia ficar, ou seja, sua desencarnação foi adiada sine die, ou seja, sem data determinada. Certa rogativa, certa oração, certo pedido, ou seja, uma oração influiu decisivamente no assunto. Entrar em jogo poderosa exigência que nossa colônia examinou com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa de missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para permanecer na crosta. Devíamos procurar a sua residência sem perda de oportunidade, proporcionando ao seu organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo com qualquer informação precipitada. Porque se modificara decisão de tamanho relevo, quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas da nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir?
O assistente percebeu as perguntas que estavam na minha cabeça, né? E disse: não se torture, André. Saberá tudo no momento certo. E explicando a programação de serviço, acrescentou: vamos, Hipólito e Luciana cuidarão dos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira resumida quanto à nova deliberação, e Jerônimo esclareceu: não se admire, ninguém, a não ser Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desempenho das tarefas conferidas a nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo a vontade dos que estão acima de nós. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejudicar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com a independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor, ele prosseguiu: portanto, André, não existe novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por pequeno tempo, isto é, apenas enquanto durar a causa que o motiva. E André disse: lembrei uma experiência anterior, em que observei, certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. Mas, de qualquer modo, minha surpresa não era sem razão, porque constituíamos comissão de trabalho definitivo, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso em que me referia, aqui ele estava falando daquele caso do Missionários da Luz, onde a mãe pediu um pouquinho mais de tempo para o filho poder ajeitar uma situação, né, que não podia ficar em aberto. Mas aqui, né, quer dizer, no caso que ele estava falando, né, ele via amigos da nossa esfera intercedendo junto aos amigos, que era a mãe desencarnada, né, em benefício daquele ser, né. Mas na questão agora, tratava-se de um pedido da Terra, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que ela morava. Os prognósticos a respeito de seu estado físico eram desanimadores, mas seu espírito se mantinha calmo e confiante, apesar da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A falta de ar castigava intensamente. Chegamos no instante em que o gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam ao redor da doente
um culto doméstico de evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para o sublime fonte da fé viva, começamos nosso trabalho, seguidos de perto por outros amigos do nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. A perigosa zona do corpo abatido era justamente a que se situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara Desculpa, gente. O tumor provocara degenerência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente do nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio. Pericárdio é aquela película que envolve o coração, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava um tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Realmente, terminada a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a apresentar regularidade. Passou a aflição, o que foi atribuído, e de fato com razões, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mas calma. Olhou comovida as alunas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e falou satisfeita: como me sinto melhor. Motivos fortes possuíam o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e, em seguida, fizeram linda oração de agradecimento, emocionando nosso coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o caldo confortante que eles tinham oferecido a ela, Em face da alegria que empolgava a todos, perguntei ao assistente: será que o motivo da alteração foi a súplica das alunas? Quem sabe? Talvez a professora fizesse muita falta? Não, não é bem isso. A intercessão das meninas trouxe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, é preciso notar que Albina já cumpriu tarefa junto a elas. Já deu o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. E aí, curioso, arrisquei mais um palpite. Estaríamos diante, então, do resultado do pedido sentimental das filhas? Jerônimo olhou as duas senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo
e falou: também não. Não se trata de resposta a semelhante pedido. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de sono e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. De agora em diante, é importante as filhas seguir seu exemplo, imitando a sua conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante esfera de amor. Entretanto, não seriam as preces delas, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pelas missionárias em processo de libertação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma reconfortada pela melhora, dirigiu-se à filha mais velha, perguntando: Lloyd, você acredita na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A pergunta enternecida seguiu-se plena de aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: eu vou parar porque já deu 27.